Eu quero conversar com você agora sobre essa imagem que eu vou pôr no ar neste momento. Atenção, põe lá. O que você vai ver é a execução de um guarda municipal. Isso é um guarda municipal da cidade de Paranaguá, afastado há um ano por motivos de saúde. Mas não era bem isso que ele vinha fazendo, não. Ele continuava um trabalho. Mas um trabalho que, segundo a polícia, tem a ver com o tráfico de drogas. E ele foi executado às 2h27 da tarde desta quarta-feira. Você consegue perceber que os bandidos chegam, atiram, matam. O que para a polícia é uma execução por acerto de contas. O guarda municipal Jefferson. Agora é o seguinte, já há um trabalho muito forte da polícia em todo o estado do Paraná para pegar esses dois criminosos que chegam e executam. São 3 pessoas no carro, mas 2 deles descem para matar. O William Bittar está no litoral do estado do Paraná neste momento. William, esses 2 bandidos que fazem essa execução nesse acerto de contas, os 2 já estão presos? Boa tarde. Boa tarde, Riva. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Estão presos, Riva. Recebemos a informação nesse exato momento que a Polícia Rodoviária Federal prendeu os 2 dentro de um Gol veículo branco e foram encaminhados para a delegacia de São José dos Pinhais. Eles que fugiram exatamente desse local onde eu estou aqui em Paranaguá, na Vila Cruzeiro, na rua Arthur Bernardes, onde eles executaram o Jefferson Barcelos, de 44 anos. O Jefferson Barcelos, que tinha esse galpão aqui, ele comprou esse espaço aqui há mais ou menos 2 meses, onde funcionava uma serralheria para os filhos dele. Foi nesse exato momento, quando ele saía daqui, Riva, que os 2 pararam o carro branco, um HB20, pararam atrás do veículo dele, que as imagens mostram claramente que eles descem, abrem a porta e executam o Jefferson. Logo depois, eles fogem daqui e o carro que eles utilizaram no crime, eles acabaram incendiando na PR-407 e hoje foram presos na BR-277, voltando para Curitiba, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre a prisão dos 2, mas um terceiro suspeito ainda é procurado. A pessoa que estava dirigindo o carro que foi incendiado e o carro que deu fuga aí para esses 2 executores. Mas pelo que nós sabemos daqui, o Jefferson tinha sim, ele era guarda municipal, ele estava afastado desde o ano passado, tinha essa outra atividade aqui que estava com os filhos dele, trabalhando com os filhos dele, mas a polícia investiga o envolvimento dele com o tráfico internacional de drogas, Riva. Isso porque em março deste ano, numa outra casa que ele tinha aqui em Paranaguá, ele acabou sendo preso com outras pessoas, outras 11 pessoas foram encaminhadas para a delegacia numa ação da Polícia Militar, depois que um vizinho ligou dizendo que o dono da casa poderia estar sendo sequestrado, mas na verdade essas 11 pessoas estavam lá junto com o Jefferson numa reunião e lá dentro foram encontradas armas com a numeração suprimida e também lacres de contêineres, o que sugeriu ali naquele momento, as investigações daí passaram para a Polícia Federal sobre o suposto envolvimento do Jefferson com o tráfico internacional de drogas. Ele que já foi preso também no ano de 2009, também por envolvimento com drogas aqui no litoral do estado. Nós estivemos acompanhando, rodamos a cidade aqui para saber o que estava acontecendo. Riva, a gente vai trazendo outros detalhes durante o Balanço Geral. Riva. Agora, o William Bittar, esclarece aqui pra gente. A morte dele hoje, né, nessa repercussão da morte, foi ontem à tarde que aconteceu, pode ter a ver com essa prisão que aconteceu lá em março? Porque ali, a gente sabe, a Polícia Federal sabe, que havia um tribunal do crime. Vieram os grandes líderes aí do PCC para julgar o Jefferson e decidir o que seria feito com ele. Porque nós sabemos que naquela época ele teria tirado 380 quilos de drogas e vendido por conta dele, dando um prejuízo para essa grande quadrilha que está usando o porto de Paranaguá. E por sorte, a polícia chega até o local e prende todo mundo. Foi uma execução por causa exatamente desse desvio de droga que ele teria feito da quadrilha? Riva, como funcionou? Foram 2 ações que aconteceram aqui no litoral no mês de março que podem estar relacionadas com a morte do Jefferson. A primeira foi realmente a ação que aconteceu na casa dele, num outro bairro aqui de Paranaguá, onde ele foi preso com essas 11 pessoas. Lá dentro, de acordo com algumas investigações que estão acontecendo ainda, porque essa investigação não acabou, lá dentro poderia estar acontecendo o julgamento do Tribunal do Crime, Riva. Essa é uma informação
trazida aí por algumas autoridades policiais. A gente não gravou com ninguém, é importante a gente falar sobre isso, até porque as investigações sobre a morte do Jefferson ainda estão no começo. Mas ele foi preso no dia 20 de março, nessa situação na casa dele, onde poderia estar acontecendo o Tribunal do Crime. E um pouco antes disso, Riva, teve uma situação em que 354 quilos de cocaína foram apreendidos dentro de um caminhão que estava seguindo para o porto de Paranaguá. E aí, ainda não tem essa relação do Tribunal do Crime que estava acontecendo na casa do Jefferson com a apreensão desses 354 quilos de cocaína. Não tem essa ligação, mas pode ter sim ligação e envolvimento direto na morte dele, porque esses 354 quilos de cocaína foram apreendidos e aí sim o que aconteceu foi de que ele teria perdido toda essa quantidade de cocaína nas mãos da polícia. Riva. William, me diz uma coisa, você procurou a família aí no litoral do estado, como é que você foi recebido lá na região, como é que você foi recebido aí nesse momento de velório, como é que está essa história? A gente chegou numa outra casa, porque ele tem duas casas aqui em Paranaguá. Na primeira foi onde ele foi preso aquela vez com as 11 pessoas, e uma outra numa outra região aqui bem perto da rodovia. É onde está acontecendo hoje o velório do Jefferson. Lá, familiares estão reunidos, amigos da corporação, da Guarda Municipal, por mais que ele tivesse sido afastado, alguns amigos de guarda foram lá também prestar essa última homenagem. Mas fomos orientados ali na entrada, Riva, a não conversar com ninguém por um familiar. O familiar se apresentou pra gente, conversou com a gente, falou, ó, eu sou parente do Jefferson, mas é melhor vocês não se aproximarem, não chegarem ali até o local onde está acontecendo o velório. A gente chegou um pouco perto, a gente fez algumas imagens da casa lá, uma casa bastante segura, Riva, tem câmera de segurança para todos os lados, tem cerca elétrica para todos os lados, uma casa realmente protegida. Mas a gente não teve acesso aos familiares, apenas um que era familiar, que era um familiar do Jefferson, conversou com a gente ali um pouco na entrada, não quis gravar entrevista e também não quis falar sobre o que teriam sido os motivos da morte dele, até porque a polícia está investigando esse fato, mas a hipótese mais provável, pelo menos por enquanto, é do envolvimento com o Jefferson, com o tráfico de drogas. Isso não quer dizer que ele tinha envolvimento agora, mas ele pode ter sim uma dívida, e aí quando você tem dívida, uma hora ela pode ser cobrada. Riva. Daqui a pouco também eu quero que o William Bittar mostre pra gente essa parte aí dessa serralheria, porque tudo leva a crer que possa ser um local de fachada, para que se lave o dinheiro do crime, para que se guarde a droga e tudo mais. É uma suspeita. O William Bittar tá ali na frente. Já já ele vai voltar a conversar comigo, porque é o seguinte, o Thiago Silva tá indo para São José dos Pinhais neste momento, porque a qualquer segundo, os dois criminosos, bandido matando bandido, né, gente? Os dois criminosos podem ser apresentados pela Polícia Rodoviária Federal. Tá aqui a imagem mostrando para você no momento em que houve a prisão. Foi no pedágio que tudo isso aconteceu. Então aí os policiais rodoviários federais que participaram dessa ação, aqui o carro dos bandidos. O carro que eles usaram para poder fugir. Eles estavam indo embora, ó, em direção a Santa Catarina pela BR-376. Foram embora, né? Saíram do Paranaguá, cortaram ali por dentro e foram até a 376 lá para poder sumir no mundo. Aqui, a Polícia Rodoviária Federal também fazendo o seu trabalho. É esse carro aqui, ó, que eles estavam usando neste momento da fuga. Os dois criminosos, 25 anos de idade cada um, cada vez mais gente nova, cometendo barbaridades por aí. Não tem essa. No mundo do crime, não tem essa. Uma hora a coisa se acerta, e quando acerta é com extrema violência. Nós pegamos uma imagem aí, tem uma imagem de um dos celulares dos bandidos que tinha colete à prova de bala, tinha arma para todos os lados, mostrando realmente nessa relação que eles tinham aqui, ó. Essa foto estava no celular de um dos bandidos. Balaclava aqui, com esse rosto de caveira, aqui o colete à prova de balas, aqui pente de arma para tudo que é canto, munição e armas que foram usadas por esses criminosos para matar esse guarda municipal. Detalhe, hein? Olha aí, ó, o paramento da turma para poder fazer essa execução no litoral do estado do Paraná. Bandidos perigosíssimos, gente. Nós estamos falando aqui de camaradas de altíssima periculosidade. Gente que tem o dedo que coça. Para matar não custa nada. Lembra que eu sempre falo para você? Aquela grande quadrilha é dividida assim, um rouba banco, outro faz isso, outro faz o tráfico e outro faz o julgamento do crime. E eles não têm o mínimo pudor de matar entre eles. Não tem. Não tem. Ó, aí no litoral do estado, depois dessa execução aqui que você tá vendo,
Ó, é a mesma roupa, hein? Volta pra mim aqui, só um detalhe, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Parece ser a mesma roupa que ele estava usando no dia do crime. Pode ver que tinha uma parte branca aqui embaixo, ó. Daquela, ó. Presta atenção, ó. Lembra da foto, ó? Ó o colete. Colete à prova de balas. Aqui, ó, sobrando uma parte da roupa branca. Vem na foto pra mim. Pra gente mostrar que, de fato, é esse bandido que estava cometendo crime. Ó a balaclava lá, ó, de caveira, ó. Presta atenção lá no canto, ó. Ó a balaclava. Aí a foto. É, o detalhe vermelho na blusa. Aí a polícia fechou a história, né? É realmente o mesmo bandido que estava cometendo essa execução no litoral do estado do Paraná, que foi preso ainda há pouco, ó. O detalhe vermelho, a balaclava, a touca que ele usa, a camisa branca sobrando aqui embaixo do colete. São detalhes que a polícia vai pegando para colocar esses bandidos atrás das grades. Depois de tudo isso aqui, gente, depois de tudo isso aqui que você tá vendo, é acerto de contas entre ele, ninguém tem nada a ver. O problema é que, ó, tá passando gente lá, de repente uma pessoa inocente toma um tiro. A gente sabe como funciona no mundo do crime. Quem tá junto morre também. Quem tá junto morre também. Aqui a cidadã correndo ali, depois de ver toda a situação, carro acelerando. A polícia resolveu fazer uma grande operação. Porque é o seguinte, aqui no Paraná não querem deixar o PCC tomar conta. E não tem que tomar conta mesmo. Depois dessa morte aí, teve uma grande operação, ainda hoje aconteceu, por parte das polícias do estado do Paraná, no litoral do estado. Eu vou trazer todos os detalhes para você, com imagem e tudo mais, em instantes aqui no programa. Vamos lá para Paranaguá de novo? Bom, nós contamos para você que 2 criminosos foram presos na BR-376. É ou não é? Só antes de eu ir com o Bitar, põe a tela aqui para mim. Já vou lá com o Bitar, para te mostrar como é o mesmo bandido. Pelo menos um deles está certo, olha lá. Ó. Vermelho na blusa, manga branca, balaclava lá, e aqui, ó, também o colete à prova de balas. Onde é que estava essa foto? Nesse celular aqui, ó. Nesse celular que ele fez a foto em frente ao espelho. Quando foi preso pela polícia, os policiais conseguiram identificar. Aqui a gente vê cabo de uma arma e tudo mais que esse criminoso usou. Vamos conversar nesse momento com o William Bitar? Bitar, onde é que você está agora? Me conta o que está acontecendo. Iva, eu estou exatamente ao lado do carro que foi incendiado, o carro que foi utilizado para trancar o Jefferson Barcelos naquele momento da execução. Está exatamente aqui, ó, Riva, o carro completamente destruído, virou em nada, não tinha como tirar muita coisa, não tinha como tirar impressões digitais, até porque o carro está completamente destruído, mas o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, com informações também da Polícia Rodoviária Federal, conseguiu chegar hoje, pelo menos, até os executores do Jefferson Barcelos, Riva. Por quê? Porque tinham informações de que depois que eles incendiaram esse carro aqui, eles entraram num Gol branco e esse Gol branco foi abordado lá pela PRF, na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu prender esses 2 suspeitos. Riva, a gente está aqui também pertinho da delegacia da Polícia Civil, aguardando mais informações sobre essa ação de hoje, até para a gente tentar confirmar aqui com a delegacia se os 2 homens que foram presos têm de fato, o envolvimento na morte do guarda municipal. Outra informação importante, Riva, eu falei que a gente tinha conversado com alguns familiares e eu conversei com o filho do Jefferson Barcelos, que inclusive aparece nas imagens de câmeras de segurança tentando socorrer o pai. É ele que aparece ali abrindo a porta, olhando que o pai está morto, também correndo um pouco ali na rua para tentar encontrar quem teria cometido o crime. Ele preferiu não gravar a entrevista, Riva preferiu neste momento manter a privacidade da família, mas ele negou qualquer envolvimento do Jefferson com o tráfico de drogas, mas que ele acredita que um mandante fez com que esses 2 homens aí, esses 2 rapazes de 25 anos, matassem então o Jefferson Barcelos. Ele acredita fielmente que tem um mandante para esse crime. E que esse crime aconteceu, Riva, quando o Jefferson foi para Curitiba, ele teve um desentendimento lá em Curitiba, teve uma briga lá em Curitiba e agora essa briga foi cobrada com a vida do Jefferson aqui em Paranaguá. A gente tem essas imagens de câmeras de segurança que mostram que foi simplesmente uma execução e que eles chegaram e a briga que aconteceu lá em Curitiba que teria terminado com a morte do Jefferson. Mas o que o filho falou para mim é que foi uma briga de trânsito lá na capital paranaense, uma briga de trânsito que culminou com a morte dele. Mas para a Polícia Civil ainda segue a investigação de que o Jefferson tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas. Outra informação
que a gente conseguiu há pouco, Riva. A gente falou que em março desse ano, o Jefferson foi preso na casa dele com armas e também com lacres de contêineres. O sobrinho dele estava lá na casa também e também foi preso pela polícia. E ele falou que não tinham lacres naquela casa, ele desmentiu, falou que os lacres foram colocados dentro da residência para dizer que eles tinham envolvimento com o tráfico de drogas e que se eles tivessem realmente envolvimento com o tráfico naquela ocasião, eles não ficariam 10 dias presos e depois foram liberados. Esses familiares, como eu falei, preferem não gravar a entrevista, mas trouxeram essas informações que também serão apuradas aqui pela Delegacia da Polícia Civil de Paranaguá, que é onde a gente está nesse momento, é onde está o carro que foi incendiado e a qualquer momento a gente pode ter mais informações aqui da Polícia Civil sobre a prisão dos dois pela Polícia Rodoviária Federal, que inclusive o Thiago Silva está acompanhando na Polícia Rodoviária Federal e a gente vai acompanhar o desdobramento também nessa história com ele. Riva. Respeito a dor da família, respeito a dor da família. Mas aí é muita teoria da conspiração para nossa cabeça, né? De colocar o lacre, de toda a investigação, do tempo que ele está afastado da Guarda Municipal, da própria Polícia Federal, pedir ajuda depois de que houve aquela grande operação dentro daquela residência com 12 pessoas. Calma, gente, calma. Respeita a dor da família, do filho. Ok, era o pai dele. Mas todo mundo que está investigando, Polícia Civil, Polícia Federal, a própria Polícia Militar, sabe que o Jefferson era envolvido com o mundo do crime, ponto. Não é porque morreu que vai virar santo aqui no Balanço Geral, não é, de maneira nenhuma. Por uma briga de trânsito, não existe execução desse jeito. Briga de trânsito, quando tem execução é na hora. Puxa, atira e mata. Desse jeito aí, descendo para o litoral para matar, praticamente possível. Bittar, diga. Só um complemento, Riva, que você está falando do envolvimento com o Jefferson com o tráfico de drogas, que não é de hoje, né? Não foi desse ano, dessa primeira prisão dele que aconteceu pela Polícia Militar lá na casa. Em 2009, ele também foi preso por um suposto envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Paranaguá. Naquela ocasião, ele estava em porte dessas drogas e aí ele foi preso também. E é por isso que desde então, e a principal linha de investigação da polícia é o envolvimento dele com o tráfico de drogas, porque não é de hoje, não é desse ano, e em 2009 ele já tinha sido preso também por envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Paranaguá. Ele que estava afastado da Guarda Municipal por um problema de saúde desde o ano passado, mas a linha de investigação da polícia aqui, ela é muito clara que durante todo esse tempo, desde a prisão dele lá em 2009 até agora, ele tinha sim envolvimento com o tráfico de drogas. Riva. E aí, o acerto de contas veio, ponto final. Isso é o que diz a própria polícia, tá bom? Daqui a pouco o William Bittar volta a conversar com a gente, porque essa história mostra que a coisa tá complicada e que tem grandes quadrilhas aí no litoral do estado do Paraná. E tem que ser combatidas pelo bem do nosso povo.